Pronto, gravando. Podemos começar. Quando o palestrante é famoso, dá 3, 4 páginas, né? E agora não escuto mais, Mauro. Eu até acho que poderíamos esperar um pouquinho mais, porque teve algumas pessoas que devem ter tido problema, né? Ó, já está entrando, 43. Esperar só mais uns 2 minutinhos, gente. Tudo bem para vocês? Tá ótimo. Enquanto isso, eu acho que Luciana podia falar para a gente, né, Luciana, sobre aquela questão importante? Posso. Vamos lá? Posso já? Pode já. Então, vou colocar aqui. Então, pessoal, atualmente eu sou a contratada da rifa. Então, estamos aí no finalzinho da rifa. Pessoal, faltam 45 números. Quem sabe, entre esses 45 não está o ganhador. Vai sortear agora no dia 8. E a gente está com aquela situação, se até o final do mês a gente conseguir vender tudo, a gente tem um prêmio extra. Então, quem não comprou, quer comprar, para dar uma ajuda para casa, porque no final, todo o valor que for arrecadado vai ser para as obras do SEAC. Então, vamos ver, quem não comprou, quem comprou, quer comprar mais um, fica à vontade, tá bom? Vou fechar aqui, tá bom, Sandra? Depois você põe no chat, por favor, o link, né, da rifa, tá? Isso. E eu quero já, de antemão, agradecer, porque nós conseguimos um bom número. Eu já tenho certeza que muitos de vocês compraram aqui, e se não puderam comprar, divulgaram, pediram para alguém, né? Eu acho que tudo é uma questão da possibilidade. Então, nós agradecemos muito e estamos aí nessa reta final desses diazinhos para a gente completar os nossos números, tá bom? Depois a gente, no chat, ela vai colocar o link. Aí, se vocês puderem divulgar, quem sabe pedir para alguém, né? Só para a gente completar. Tá bom? Isso, tá, obrigada. Bom, meus amigos, para iniciar, eu já fiz aqui o início da nossa live no Facebook. Uma boa noite para todos os que nos acompanham pelo Face. Boa noite para todos que estão aqui no Zoom. Eu quero, nesse momento, a gente vai iniciar a gente tem feito algumas apresentações artísticas, né? Começamos com música, depois a gente percebeu que colocando o artista tocando dá certo, e aí hoje a gente convidou um artista que eu admiro muito. Nós já tivemos o Paulo Muniz, o Glaucio, a Mayra Basto cantou para a gente a semana passada e tocou, e eu hoje convidei o Hélio. O Hélio, ele é o violeiro do nosso coral, do Coral Integração. Eu gosto muito dele tocando e dele cantando. Então, eu convidei, ele aceitou o convite. Enquanto ele estiver tocando, gente, eu peço, por favor, para que todos fiquem com o microfone no mudo, inclusive eu, porque qualquer ruidinho interfere, tá? Então, por favor, vamos mudar os nossos microfones. Hélio, muito obrigado pela sua presença e pode interpretar para a gente. Sandra, obrigado, eu agradeço o convite. É sempre um prazer, né? Tocar com vocês e para vocês, sempre. O SEAC é uma casa que eu admiro bastante e é muito gostoso estar com vocês. Vamos lá. Canto uma canção bonita, falando da vida em Ré maior. Canto uma canção daquela de filosofia, um mundo bem melhor. Canto uma canção que aguente essa palavra, gente, bate o pé no chão. Canto uma canção daquela, pula da janela e bate o pé no chão. Sem um compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem um verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. Canto que não silencia, é onde principia a intuição. E nasce uma canção rimada da voz arcada, o nosso coração.
Como sem licença o sol rompe a barra da noite sem pedir perdão. E hoje quem não cantaria grita poesia e bate o pé no chão. E hoje quem não cantaria grita poesia, bate o pé no chão. E hoje quem não cantaria grita poesia e bate o pé no chão. Gente, obrigado. Uma boa noite e uma boa palestra para vocês. Muito obrigada mesmo. A música do Oswaldo Montenegro, né? É isso, Hélio? Oswaldo Montenegro. Isso. Intuição, do Oswaldo Montenegro. Intuição. Isso é uma música muito bonita. Muito obrigada, viu? Bom, eu que agradeço, Sandra, o convite e a oportunidade de estar com vocês aí, sempre um prazer. Obrigado, gente. Obrigada. Márcia, com você, então. Aqui o som. Gente, estava dando uma olhada aqui, a gente está com 3 páginas aqui do nosso pessoal, e todo mundo carinha conhecida, eu acho que todo mundo já conhece o Mauro, né? Bem-vindos todos aqui. E o Mauro é um conhecido antigo da nossa casa, está sempre por aqui em Santos, é Mauro de Mesquita Espínola, Mauro é engenheiro, doutor em engenharia, professor da Politécnica, da USP, diretor do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, em São Paulo, e participante do CPDOC de Santos, e atualmente ela é diretora administrativa da CIPA. Mauro, a gente te recebe aqui na nossa casa com muita alegria, sabendo que toda vez que você está entre nós é certeza que a gente vai aprender um monte de coisa muito legal com você. Bem-vindo, obrigada, e a palavra é toda sua. Ligando o microfone. Boa noite a todos. Antes de tudo, agradecer o carinho, a amizade de todos. Conheço boa parte das pessoas aqui presentes. Satisfação conhecer também quem estou tendo contato pela primeira vez. Eu tenho uma relação de amor muito grande com o SEAC. Desde a Mocidade Espírita, Estudantes da Verdade, a MEV, no meu tempo de juventude, aprendi a admirar a MEV. Foi em Santos que eu fiz o meu curso de dirigentes de Mocidade Espírita e tive a oportunidade, naqueles anos 70, de ir descobrindo cada vez mais coisas libertadoras no Espiritismo. E, por causa de tudo isso, estando sempre o Allan Kardec cruzando esses meus momentos de descoberta, eu tenho muito carinho pelo Allan Kardec. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui hoje, como sempre foi uma satisfação visitar, beijar todos. E o que eu proponho aqui para a noite de hoje, para a gente conversar, é que seja realmente uma troca de ideias. Não tenho a intenção, a pretensão de trazer aqui uma verdade pronta que deverá ser, digamos, engolida por ninguém. É apenas uma reflexão e, sinceramente, de inovadora tem pouco. Ela apenas busca sistematizar algumas contribuições, algumas metodologias e algumas ideias que têm sido construídas no âmbito da CEPA, no âmbito do CPDOC e de todos os grupos. O microfone foi interrompido. O meu microfone? O meu microfone, Sandra? Alô? Não é o seu, não, Mauro. Não é o seu, não. É que tá normal, meu. O microfone é aberto. Pode falar, Mauro. Está falando. Pois não, desculpe.
É que tem alguém narrando junto, viu, Mauro? E aí eu não consegui identificar quem é. Não, estou sem som. Eu acho É que a Noêmia, Sandra. Mas eu já tirei o... Bom, Pronto, vamos gente, lá. eu queria também dar um beijo especial no seu Geraldo Espínola, meu pai, que está aqui. Para mim é um momento muito bonito de poder vê-lo aqui participando desse evento junto ao SEAC. O seu Geraldo está com 94 anos, quase boa parte deles dedicados ao espiritismo e à difusão do espiritismo. E também todos os amigos de todos os lugares. Então, que a gente possa ter uma noite de conversa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho um roteiro que eu estou trazendo aqui em PowerPoint para a gente poder falar. E depois que depois que eu apresentar, a gente faz aí a nossa... Só um minutinho, vamos ver como é que vai ser. Acabei de ver que o Zoom mudou um pouquinho o share screen. Deixa eu ver como que eu ponho a tela inteira. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo agora o PowerPoint ou não? Eu não estou, só vejo tela azul. Eu temia isso. Está escrito Zoom, só a tela. Só aparece... Vou tentar colocar do modo certo, vamos ver. Vamos ver. Eu não sei qual é a opção correta aqui agora, hein? Deixa eu tentar essa aqui, ó. Estão vendo a minha tela agora ou não? Isso aqui é uma... Sim. Tem uma tela em branco. Tem uma tela em canetinha. branca e um lapisinho. Vamos ver se dá certo. E o meu PowerPoint aparece agora? Não. Não. Também não. Puxa vida, ele está pondo só uma janela. Puxa, eu não esperava ter esse problema aqui hoje. Seu Mauro, por favor. Vamos ver agora aqui. Na hora que clicar no share, clica na tela que quiser. Isso, na tela que o senhor quer compartilhar. Agora Deu certo agora ou não? Na tela cheia e pode continuar. Agora deu certo. Deu certo agora. Tela cheia tá aparecendo? Tá. Tá. Tá, né? Ok. Bom, gente, a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre o livre pensamento espírita, sobre o espiritismo livre aplicado. Eu queria inicialmente comentar com vocês que participo da CEPA, como já foi comentado, e a CEPA, tanto quanto a CEPA Brasil aqui no Brasil, visa essencialmente promover e difundir o espiritismo sob uma visão kardecista, laica, livre pensadora, humanista, progressista e pluralista. Acho que é interessante comentar isso porque muito dessas ideias que a gente tem aqui, traz aqui, são desenvolvidas, discutidas, amadurecidas no âmbito da CEPA. Ela visa também a atualização permanente do espiritismo e a integração entre espíritas e instituições espíritas. Eu participo também do CPDOC, como muitos amigos aqui. O CPDOC tem um acervo de livros que são fruto de produção de vários anos, e o mais recente lançamento do CPDOC se chama Os Livros dos Espíritos, que é um belíssimo trabalho de análise das primeiras edições de O Livro dos Espíritos. Falando então sobre a nossa questão, Kardec e o Espiritismo Livre é o nosso ponto de partida, porque foi Kardec que estruturou o Espiritismo e ele estruturou com base no pensamento livre. A gente pode dizer que a palavra liberdade esteve presente no trabalho de Allan Kardec, porque ele pesquisou, observou, analisou os fenômenos de maneira bastante livre, desamarrada de vários paradigmas já consolidados na sua época, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista religioso. E livremente também ele propôs um modelo científico. A partir dessa proposta, ele estabeleceu uma nova base para os estudos da imortalidade e da comunicação dos espíritos. A gente pode também lembrar
que Kardec trabalhou com a liberdade de um legítimo pensador. E toda vez que a gente lê um texto de Kardec, a gente observa esta palavra aqui, descoberta. O trabalho dele está todo centrado na livre descoberta. E ele é livre também para analisar as consequências. Essa palavra descoberta, para mim, é muito importante. E eu queria até fazer aqui uma homenagem a um amigo do Centro Espírita Allan Kardec, Reinaldo de Lucia, porque foi o Reinaldo, uma vez no CPDOC, que apresentou um trabalho sobre espiritismo, descoberta ou revelação. Ou contrário, era alguma coisa assim o título dele. E eu descobri com esse trabalho do Reinaldo que era possível tratar as propostas de Allan Kardec, a trilha estabelecida por Kardec, como uma trilha de descobertas e não como uma trilha de revelações, como, aliás, o próprio Kardec dizia. Hoje, para mim, isso é uma coisa muito clara, que Kardec poderia ter usado essa palavra, que ele até usa para explicar revelação, ao invés de usar a palavra revelação. Bom, Kardec também construiu essa trilha e buscou fazer isso sem as amarras dos preconceitos materialistas e sem as amarras das religiões fechadas. Sobre a filosofia espírita, a gente pode dizer que ele não se resume, o espiritismo, às suas palavras mais representativas. Isso é uma coisa que eu quero esclarecer melhor aqui, porque é muito comum as pessoas dizerem, olha, o espiritismo está muito próximo de outras visões, porque ambos propõem a existência do espírito, ambos propõem a imortalidade, a mediunidade, a reencarnação, a moral, a pluralidade dos mundos, a evolução. Talvez pensando que o espiritismo seja, digamos, um pacote com essas palavras. Mas o espiritismo não é isso. Essas palavras realmente fazem parte do espiritismo, mas o espiritismo não se resume a essas palavras. O que é a filosofia espírita? Ela tem que ser compreendida pela sua racionalidade, que foi apontada por Gustave Guillet, que não era espírita, foi apontada por Manuel Porteiro, como sendo um dos grandes alicerces do espiritismo, algo que alinhava, vamos chamar assim, esses vários elementos. E também pode ser compreendida pelo método de reflexão filosófica, que permite que a gente possa fazer muitas questões que envolvem o ser humano nas suas diversas épocas. Porém, o espiritismo, na prática, não é livre. Não é isso que nós temos enxergado, o espiritismo livre. O que a gente observa? O legado do livre pensamento, que foi desenhado por Kardec, defendido por Kardec, tem sido esquecido em diversas manifestações relacionadas ao espiritismo. Se a gente pega textos, muitos mediúnicos, outros de autores encarnados, exposições orais, outras manifestações, elas desconsideram o livre pensamento, até fogem do livre pensamento, quase que tentando estabelecer um conjunto de padrões de visão, padrões de retórica, padrões de comportamento. Quando se fala, então, em temas atuais, temas sociais, muitas vezes eles são esquecidos ou até proibidos. Na prática, o espiritismo não tem sido livre. Por exemplo, uma visão muito comum no movimento espírita tradicional é que a doutrina é fechada, pronta, acabada e detentora da verdade única. E que ela foi revelada do alto. É revelação no sentido mais estrito do termo. Que onde está o português aqui? Está escrito de português. Está em inglês? Tu tem que configurar para português. Mas vem de lá para cá. Isso. Ela vem de um lado, daquele lado para cá como uma revelação pronta e, portanto, até sem condição de ser discutida. Tem um termo proposto por Nietzsche que é chamado de moral de rebanho.
e que pode ser bastante aplicado esse termo para o que se busca com o espiritismo não livre. É a ideia de um comportamento humano puramente omisso, só de obediência, buscando um resultado após a morte e totalmente irrefletido. E para terminar esse preâmbulo, o Herculano, José Herculano Pires, aquele que, na minha opinião, foi o maior kardeciólogo que existiu, ele escreveu um livro chamado O Grande Desconhecido, e ele propõe que o espiritismo é o grande desconhecido, porque é desconhecido tanto por aqueles que o atacam, como por aqueles que o defendem, que só ficam distorcendo o que ele propõe. E a avaliação que a gente pode fazer dessa situação é que o espiritismo corre o risco de morrer a curto prazo, ou então a médio prazo, porque não tem chance de sobreviver no mundo mais racional. Para surpresa de todos, a minha palestra não começou ainda, vai começar agora. Vejam bem, eu tenho aqui um objetivo, portanto, a propor a vocês aqui. Discutir a aplicação prática do livre pensamento espírita, tanto na discussão dos temas fundamentais do espiritismo, como nas atividades dos grupos espíritas. Como nós não temos nenhuma pretensão de tratar de todos os temas fundamentais, e muito menos das atividades dos grupos, eu escolhi, dentro dos temas fundamentais, um tema, e dentro das atividades dos grupos, um tema, só para a gente exercitar, vamos chamar assim, a aplicação prática do livre pensamento espírita. É isso que nós vamos fazer agora. Então, o que vamos fazer? Primeiro, definir o que é o livre pensamento espírita. Segundo, claro que é uma visão do que é o livre pensamento. Depois, propor o livre pensamento na discussão dos temas fundamentais e depois o livre pensamento, o espiritismo livre, na prática dos grupos espíritas. Sandrinha, quando faltar uns 10 minutos, você dá um grito aí, por favor. Aí eu dou uma corridinha, tá? Eu não estou acompanhando aqui o tempo. Bom, antes de tudo, gente, o que é o livre pensamento espírita? Então, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos é que todos os modelos estão errados. Tem até autores que escrevem sobre isso, tá? Todos os modelos estão errados. Alguns funcionam. Por que todos os modelos estão errados? Porque o modelo tenta representar a realidade. Como ele é apenas uma representação, ele evidentemente não traz todos os traços da realidade. Isso aqui é apenas um modelo, uma visão, uma abordagem do livre pensamento que eu vou propor para vocês. Mas essa abordagem não tem, como eu já disse, nada de inédita, porque é fruto de contribuição de vários estudos recentes no âmbito da CEPA e do CPDOC. É kardecista, propugna a livre produção e expressão de ideias, é progressista e progressiva, é pluralista e é humanista. Essa é a visão. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Primeiro, por que o livre pensamento espírita é kardecista? Porque ele tem na obra de Allan Kardec as bases conceituais e metodológicas. Mas, na minha opinião, a principal palavra está aqui, para dizermos que é kardecista. Kardec é a principal referência dos estudos relacionados ao espiritismo e, portanto, ao espiritismo livre. Mesmo que, em algum aspecto, haja uma crítica ao pensamento kardeciano, o que é do jogo, sempre ele será uma referência, por causa da estrutura conceitual e da estrutura metodológica que ele propôs. Como, digamos, Freud é a referência da psicanálise, como Marx é referência para o que se chama marxismo, mas poderíamos até dizer das ciências sociais. É a referência necessária e fundamental. Segundo, na visão kardeciana, o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E como doutrina filosófica, ele propõe consequências morais de todas as suas descobertas.
Para Kardec, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza. Com tudo isso, estamos de acordo e, portanto, o livre pensamento é kardecista. Segundo, o livre pensamento propugna a livre produção e expressão de ideias. O que é isso? A análise e a produção de conhecimento são livres e racionais. É muito importante colocar essa palavra racional aqui, porque uma análise precipitada, e com todo respeito, uma análise ignorante do que seria o livre pensamento, é uma análise que considera que qualquer coisa vale. Não, não é qualquer coisa vale, não. Qualquer coisa vale nas revelações, que vem uma pessoa, diz que um espírito disse aquilo, e diz, por exemplo, uma baboseira do tipo que a pandemia é uma limpeza do planeta Terra, ou coisas do tipo. Evidente que uma afirmação dessa não consegue enfrentar a razão. Aqui no livre pensamento, a razão é necessária. Então, cabe propor, cabe transcender o que já existe, cabe inovar, mas tudo de forma fundamentada. Essa é a visão do livre pensamento. Progressista, porque ela busca o progresso do ser humano. Progressiva, porque ela própria, o conhecimento que busca desenvolver, está sempre progredindo. Pluralista, porque propõe o diálogo com os mais diversos segmentos do conhecimento e da sociedade. Humanista, porque valoriza, está centrada no ser humano e busca contribuir com o progresso social. Esta visão aqui se contrapõe à visão que muitas vezes se busca trazer para o espiritismo, de que o espiritismo foi feito apenas para nos preparar para a vida após a morte. Bom, então vamos partir para aquela outra, definido o que é o livre pensamento nessa visão, que evidentemente está em debate. Vou propor então para vocês 2 exercícios. O primeiro exercício é a aplicação do livre pensamento para um tema fundamental do espiritismo e depois para uma prática dos centros espíritas. Esta aqui é uma visão, também não deixa de ser um modelo, de quais são os temas fundamentais do espiritismo. Um tema é Deus, Espírito e Matéria, imortalidade, mediunidade, evolução, reencarnação, ética e moral espírita. Esse modelo foi apresentado num trabalho que eu apresentei num simpósio, uma vez, do pensamento espírita. Mas, como disse, é apenas um modelo. Entre esses temas, vamos escolher um tema central, um tema nevrálgico, que é reencarnação. Mas todos os outros poderiam ser discutidos e estão sendo trabalhados, estão sendo discutidos no âmbito da CEPA, do CPDOC, através da produção de vários livros que fazem parte da chamada coleção Livre Pensar, que muitos colegas, inclusive, que estão presentes aqui hoje, são autores dos livros da coleção Livre Pensar. Falando, então, de reencarnação, é bastante conhecido e reconhecido por qualquer visão do espiritismo que a reencarnação é um eixo-chave da filosofia espírita. O que a gente tem visto é que muito da abordagem da reencarnação tem estado amarrada aos ditames judaico-cristãos, ou seja, adaptando, vamos chamar assim, a visão da reencarnação a um conjunto de ditames já bem estabelecidos na visão judaico-cristã. E a reencarnação tem sido instrumento, principalmente, para justificar os sofrimentos humanos. É como se fosse até o papel da retórica da reencarnação, o de ficar explicando para as pessoas que elas sofrem porque elas têm que sofrer mesmo. Os sofrimentos são supostas culpas e pecados do passado, são necessários e são impostos por Deus para o nosso progresso. Portanto, nada podemos fazer, porque a origem é divina, a origem está fora das nossas mãos, e nem mesmo as outras pessoas que estão do nosso lado estão vendo tudo aquilo,
podem fazer alguma coisa. Eu vou apresentar aqui, dentro dessa visão, um resumo, um modelo do que eu chamo do modelo espírita religioso cristão, que foi apresentado no Congresso Espírita de Santos, em 2012, e que vai fazer parte do livreto que eu estou escrevendo sobre a reencarnação. Quais são os principais elementos do modelo da visão espírita religiosa cristã, da reencarnação? Primeiro, provas e expiações são impostas, porque o objetivo da reencarnação é sim o aperfeiçoamento do espírito, mas esse aperfeiçoamento se faz através da submissão a provas e expiações impostas. Provas e expiações impostas. E, portanto, programadas, definidas, inalienáveis e assim por diante. Segundo, o planejamento da nossa encarnação é feito previamente e de maneira detalhada. Se você vai sofrer um acidente de moto e perder um órgão, aquilo já está programado, aquilo já está definido. A reencarnação possui um planejamento prévio detalhado e determinístico, inexorável. Terceiro elemento da visão religiosa, explicação para tudo. Na verdade, ele tem, nesse elemento, a sua principal base. As mortes prematuras, as doenças congênitas incuráveis, os acidentes graves, os assassinatos, as ações violentas, mesmo aquelas provocadas, as dores, aflições, tudo tem uma explicação pelo Espiritismo. Até a pandemia que nós estamos vivendo tem uma explicação transcendental também. E o Espírito, nessa visão, carrega a culpa e o pecado originais durante a encarnação. E isso continuamente, com novas interpretações, vai sendo a causa, vamos chamar assim, de tudo que acontece na vida da pessoa. Então, essa expressão é até usada por muitos dirigentes. O Espiritismo explica tudo. Quarto e penúltimo item, tópico, justificativa de injustiças. A reencarnação explica e justifica as desigualdades e injustiças sociais. Isso que já comentamos. Quinto ponto, prêmio e castigo após a morte. Após a morte, o espírito é premiado, ou então ele é castigado. Então, essa visão de céu e inferno que é traduzida para a reencarnação. Em resumo, o que a gente tem na visão religiosa? Um afastamento da razão, porque muitas dessas coisas que se afirma absolutamente não cabem dentro de uma análise racional, né? Por exemplo, achar que uma pessoa que está, num certo momento, numa calçada, leva um tiro de uma outra pessoa, leva um tiro, morre, ou leva um tiro e fica, digamos, com uma grande sequela. Achar que aquilo é uma coisa programada, pré-determinada, e mais do que isso, que tem uma causa na própria pessoa que levou o tiro, é algo que não é possível que uma pessoa racionalmente consiga aceitar algo assim. Afasta-se a capacidade de investigar, de descobrir, de questionar, de duvidar e até de analisar. Perdão, teve um probleminha aqui. Vamos falar, então, da reencarnação no pensamento livre e a maneira como propomos que se faça uma nova abordagem da reencarnação. Primeiro, a gente tem que retomar os objetivos da reencarnação. Quais são os objetivos da reencarnação, segundo Allan Kardec? Isso está explícito na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Eu fiz aqui uma adaptação para a linguagem que considero mais adequada, mas quem quiser ver o original pode pegar a questão 132. Primeiro objetivo da reencarnação, aprimoramento e evolução do espírito. Segundo objetivo, participação do espírito na evolução da sociedade.
nos termos utilizados por Kardec, é participação do espírito na marcha do universo. Como eu acho que o universo é muito grande, eu proponho aqui que a gente pense em termos do que podemos fazer no nosso mundo aqui, que já é bastante coisa. Essas são as propostas de Kardec para objetivos da reencarnação. De maneira alguma está proposto ali que o objetivo seja o de pagar penas do passado. Como que nós propomos uma reflexão sobre a reencarnação? Primeiro, pensando que a vida é dinâmica e complexa. E quem quiser trazer para o simplismo do seu raciocínio linear, estritamente causal, a complexidade da vida, está limitando a vida. Isso é válido até mesmo se a gente enxergar apenas a vida orgânica, mas imagine se pensarmos numa vida transcendental, que tem muitos elementos que nem conhecemos, que não sabemos, estamos ainda descobrindo. Então não há necessidade de explicar tudo, não há necessidade de ter explicações simples para as coisas, e viram explicações simplórias. Aquilo que Kardec chama de vicissitudes da vida, como uma coisa necessária, e não podemos negar que ela está aqui na nossa mão para a gente viver a vida, e, portanto, essas vicissitudes, essas dificuldades, esses desafios da vida são necessários, não há necessidade de a gente pensar isso fora de uma visão de planejamento pessoal. Então, como é que eu vou enfrentar as questões da vida? Com aqueles instrumentos que tenho para poder descobrir o que é possível fazer e realizar o que é possível realizar. Se eu ficar o tempo todo pensando sobre o que estão planejando para mim, eu posso de duas uma, ou fazer o que não devo, ou não fazer nada. Nessa visão, qual é a causa dos males da humanidade? Não há necessidade de inovar, basta buscar em Kardec. É o egoísmo humano, não está fora das ações humanas. Existe desigualdade? Egoísmo humano. Existe maldade? Egoísmo humano. Existe morte? Egoísmo humano. Existe mais gente morrendo numa pandemia do que deveria? Egoísmo humano. É a visão livre-pensadora. Dialética da reencarnação, propôs Manuel Porteiro. É a ideia de que a reencarnação não é uma água parada, é um rio que anda. Então, nós nascemos, aprendemos muitas coisas, morremos. O nascer, morrer e depois reencarnar se transforma numa nova oportunidade, se transforma numa nova tese para ser depois trabalhada em uma nova oportunidade. A dialética da reencarnação, proposta por Manuel Porteiro, é uma maneira de estudar a reencarnação diferente daquela que considera que a reencarnação é um monolítico com começo, meio e fim. E nós somos, segundo Herculano, seres interexistentes, o que significa que a nossa vida não somos só nós, a gente interexiste com espíritos, mas significa também que entre esse momento e outros momentos, em outros estados, nós estamos sempre virando e aprendendo nessas interexistências entre os dois planos. Nessa visão livre pensadora também, temos que entender o ser humano como condutor do seu destino. A gente vivencia diariamente situações que não estão pré-definidas, e isso faz com que a gente tenha que agir, tenha que recriar novamente, tenha que se reconstruir para viver aquela situação. Nós temos plena condição de agir para superar os nossos problemas. Isso propõe o Espiritismo. Nós estamos nos preparando para enfrentar nossos problemas. Muitas vezes não estamos totalmente preparados, mas nós temos condição de buscar mais energia, buscar ajuda, buscar nos superarmos para resolver esses problemas. Esse é o nosso desafio. E nós não precisamos e não devemos esperar que o destino construa por si só um reino de paz e de felicidade.
alguns ficam repetindo que Deus vai construir um mundo de regeneração aqui na Terra. O que propomos para o livre pensamento? Enquanto não construirmos, esse mundo não existirá. E que se nós queremos um mundo melhor, nós temos que fazer essa parte, a nossa parte a cada dia, e exigir, cobrar, lutar até, para que toda a humanidade faça a sua parte. Então, a reencarnação no pensamento livre nos desafia para viver. Não há uma solução pronta, única, fechada. Não há um diagnóstico pronto e fechado. E a nossa inteligência tem que ser diuturnamente desafiada para propor, fazer acontecer, superar, se reunir até com aqueles com que não temos todas as sintonias, unindo as nossas diferenças, unindo as nossas divergências para poder construir alguma coisa. Nisso está a grandeza da vida, na visão livre pensadora da reencarnação. Bom, esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício, que é um pouquinho mais curto, mas poderia também a gente dedicar bastante tempo aqui, mas é apenas digamos, um exercício, como eu estou dizendo, é para as atividades dos centros espíritas. No livro que eu publiquei pelo CPDOC, eu proponho uma estrutura para as atividades espíritas, e possivelmente qualquer uma delas poderia ser analisada do ponto de vista do livre pensamento. Como que nós realmente levamos essas atividades de forma livre? Eu vou escolher uma atividade icônica e, na minha opinião, que costuma dar a face do centro espírita, que é a mediunidade. Do ponto de vista de Kardec, o que é a mediunidade? Ela tem como principal elemento a racionalidade, que nós estamos buscando colocar como elemento essencial do livre pensamento. Qual que é a visão de Kardec? Que a mediunidade é uma potencialidade natural que o ser humano, de uma forma geral, possui e que alguns possuem de forma mais caracterizada. Portanto, não é uma coisa transcendental, não é algo que, digamos, é um dom especial dado por Deus, não é uma punição também por alguma coisa, nada disso. Para Kardec, havia alguns interesses em a gente estudar a mediunidade. Primeiro, desvendar o fenômeno, e segundo, utilizá-lo para desenvolver o próprio espiritismo. Numa palestra que assisti de John Aispuro recentemente, ele lembrou que o espiritismo não existiria sem a mediunidade. Possivelmente não faria sentido sem a mediunidade. Kardec também percebeu isso. E ele propôs que, além de entender o fenômeno, desvendar o próprio fenômeno, a mediunidade fosse um instrumento importante para que outras ciências, outros conhecimentos pudessem ser descobertos também. E ele estabeleceu um método para o trabalho e para o tratamento da mediunidade, totalmente focalizado na geração de conhecimento, no questionamento do conhecimento, na sistematização do conhecimento. A mediunidade não livre é uma prática corrente na maioria dos grupos espíritas, toma os espíritos como seres inquestionáveis, como santos, muitas vezes. É muito comum as reuniões serem dedicadas a apenas ouvir o que os espíritos falam através dos médiuns, sem que haja um diálogo, sem que haja um desenvolvimento de conhecimento, nada disso. Essas reuniões, em geral, não têm objetivos claros, geralmente elas estão totalmente distantes da busca de aprendizado, de conhecimento, e método simplesmente não existe, muito menos o próprio método proposto por Allan Kardec. Não há uma análise das comunicações, a liberdade para investigar, questionar, descobrir, analisar simplesmente não existe. Os médiuns e os espíritos são tratados com reverência, às vezes com extrema reverência, e as comunicações não recebem qualquer análise crítica. O que a gente pode pensar
desse tratamento da mediunidade. E sem análise crítica e produção de conhecimento, a mediunidade pouco pode contribuir para o ser humano e a própria sociedade, que era o desejo de Allan Kardec. É muito comum a gente chegar num grupo espírita em que uma reunião é feita, as mensagens são colocadas, a sequência em que as coisas ocorrem acontecem, todos da mesma maneira de 30 anos atrás, inclusive com o mesmo conteúdo. E quando vamos tentar entender o que se construiu naqueles 30 anos com aquele grupo, vemos que pouco se produziu. A mediunidade no pensamento livre busca seguir a trilha de descobertas kardeciana. Então, uma coisa fundamental, objetivos claros para as reuniões mediúnicas. E aqui fica uma ideia de que as reuniões mediúnicas não precisam ter todos os mesmos objetivos. Os grupos não precisam ter todos os mesmos objetivos, mas precisam ter objetivos, metas, métodos aplicáveis. Estudo, pesquisa, questionamento, descoberta são as palavras-chave. E método. Nós temos só um método? Não. Kardec propôs uma maneira, um método dentro dos seus objetivos. Mas se o objetivo for um pouco diferente daquele, embora vinculado a conhecimento, o método pode ser diferente. Quando nós vamos falar em método, nós temos que primeiro olhar o objetivo. Para que nós estamos reunidos? O que nós buscamos? Com esse objetivo, qual será o nosso método? Podemos até trocar ideias sobre objetivos e métodos entre os grupos. E fazer registro, fazer intercâmbio, tanto de objetivos como de métodos. O espiritismo livre aplicado, agora finalizando, portanto, busca com que a filosofia espírita realmente tenha a liberdade de pensamento como um alicerce fundamental. E a razão ativa como caminho para poder se desenvolver. Alguns podem não gostar, até alguns colegas já me criticaram por essa frase, razão ativa, porque consideram que razão necessariamente é ativa. Podemos apenas usar aqui a palavra razão. Eu quis apenas colocar esse adjetivo, talvez inútil, para falar de uma atitude em que a razão será o nosso principal instrumento. E ao resgatar o espiritismo livre, nós descobrimos continuamente qual é a contribuição da filosofia espírita para o homem, para a sociedade, para o ser humano e a sociedade. E nós trabalhamos para que ela tenha continuidade, porque a gente percebe que está em nossas mãos. É isso. Muito obrigado, Sandrinha. Estou aqui liberando para você e os amigos. Okay? Deixa eu tirar aqui da minha tela. Obrigada, Mauro. Obrigada mesmo. Vamos aplaudir o nosso amigo, né? Vamos liberar aí o microfone. Sandrinha, estou na lista dos perguntadores. Estou vendo aqui, eu vou olhar o chat agora, Mauro. Eu vou ter umas perguntas aqui, eu vou passar para você umas 2, 3 perguntas, tá bom? Enquanto a gente está registrando a palestra, está sendo gravada. A primeira pergunta aqui veio do Reinaldo, da Carol, tá? A Carol pergunta o seguinte: na sua opinião, de que forma se apresenta atualmente a prática do livre pensar nos círculos espíritas? Os fundamentos que você propõe para embasar esse livre pensar são percebidos no discurso de espíritas em temas práticos como política, suicídio, homossexualidade, etc.? Querida Carol, querido Reinaldo, não sei se o Reinaldo está aí presente também. O que eu tenho a dizer, Carol, é que... Sim, Mauro. Querido amigo, eu fiz aqui uma citação aí de um grande aprendizado que tive com você, não sei se você já estava. Eu vi e fiquei extremamente emocionado com a sua citação, viu? De verdade. O que eu vejo, Reinaldo e Carol? Que essa prática ela tem sido claramente atacada e distorcida, né?
E vejo mais, que ela é tão rígida, essa prática de não querer que a gente discuta as questões mais relevantes para o ser humano, como as questões sociais, ou as questões humanas, propriamente ditas, as grandes angústias do ser humano. Não querer que a própria razão, que às vezes uma pessoa chegando no centro espírita demonstra numa questão, num questionamento, não querendo que aquilo realmente tenha valor, apenas dizendo para a pessoa que ela não entendeu ainda, que ela não conseguiu entender a verdade que está no Espiritismo, tudo isso cria uma espécie de molde rígido que faz com que as pessoas não sejam convidadas a raciocinar, a refletir e a propor. Eu queria até comentar, aproveitar a sua pergunta, para também tratar dessa questão. Sinceramente, eu não acho suficiente a gente refletir e ter uma visão diferente das coisas. Nós temos que fazer com que essa visão que estamos construindo, sem a pretensão de, digamos, ser a verdade final, qualquer pessoa que esteja usando sua razão para construir algo, ela busque fazer disso algo que construa alguma coisa. Então, o livre pensamento ele tem que chamar a ação, ele tem que chamar a um enfrentamento, a uma visão de participação na realidade. E me parece, Reinaldo, Carol, que isso tem sido torpedeado dentro dos grupos espíritas. Não sei se respondi. Vocês têm direito à réplica, não tem, Sandrinha? Teoricamente. Tem. Tá bom, fica guardada a réplica aqui do Reinaldo e da Carol. Não, sem réplica não, Mauro. Obrigada, Mauro, te amamos, querido. Eu também. O Wilson levantou a mãozinha, ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Wilson, pode ligar o microfone. Tá ligadinho, tá ouvindo? Pois não, Wilson. Ok, Mauro, você fez algo... eu quero dizer de antemão que não discordo de nada do que você disse, viu? Mas obrigado, Wilson. Mas vou colocar algumas pimentinhas aí. Você falou logo de início sobre diversas palavras, que, na minha percepção, nada mais são do que representativas das leis naturais que Kardec relacionou. Ok? Muito bem. Você referiu-se à questão daqueles espíritas religiosos que fazem um espiritismo fechado. Ou seja, ele está pronto e acabado, não precisa de mais reflexões a respeito de evolução do conhecimento. Embora, teoricamente, esses mesmos espíritas defendam o progresso, a evolução da própria doutrina. Então, na teoria, uma coisa, na prática, outra. Então, eu concordo. Você se referiu ao espiritismo prático, que a gente, em comunicação, conhece como o mundo da vida, a partir de um filósofo da comunicação. No mundo da vida, aquele espiritismo livre pensador do Kardec, ele vira um espiritismo fechado e com coisas determinadas. Concordo plenamente. Inclusive, com relação àquela questão que você criticou com muita propriedade, de que a visão de provas e expiações como algo planejado e determinístico é algo que está fora da questão racional. Agora, quando você fala do espiritismo segundo Herculano, que defendia o interexistencialismo, há um ponto aí que eu acho que a gente precisa melhor refletir. Porque você estendeu, você foi além do Herculano, no meu entender. O Herculano teve um embate com Sartre. E Sartre defendia o existencialismo, ou seja,
o ser só existe quando atua na sociedade. Se ele não atua, ele não existe. Se ele morre, ele não existe mais. Perfeito? Então, o Herculano foi além disso e estabeleceu o interexistencialismo, que não que vai para a sobrevivência do espírito, mas que se prende fundamentalmente a essa relação cotidiana, diária, permanente, entre o encarnado e o desencarnado. Então, o interexistencialismo do Herculano, segundo eu compreendo, não é? E aqui coloco para ti, ele se fixa nessa vida correlacionada entre espíritos fora do corpo e espíritos no corpo, que é algo permanente, fundamental, porque se trata de um diálogo, de uma existência em que os desencarnados e os encarnados dialogam permanentemente e que isto fundamenta o interexistencialismo. Então, é nesse ponto que eu queria que você refletisse comigo aí se o modo como eu compreendo o que Herculano propôs e o que você propõe tem aí o seu fechamento. Pois não, eu concordo plenamente com a sua análise. A visão do Herculano, Herculano buscou estender a existência não só para o visível, mas também para o invisível, né? Eu busquei compreender a interexistência, e eu proponho isso no livro que eu estou escrevendo, como uma extensão para a mesma visão sartreana, onde se baseou Herculano, mas vendo a existência como sendo não só a existência durante essa vida, como em outras vidas também, com um conjunto de vivências que temos em qualquer estado em que estamos. Talvez eu realmente precise até elaborar melhor essa visão, porque não tenho mesmo conhecimento que o Herculano, não tenho o mesmo conhecimento que o Alisson, que foi o primeiro que conseguiu me explicar um pouquinho melhor o que era a interexistência, e como você e outros estudiosos de Herculano, profundos conhecedores do Herculano. Mas me parece que é um caminho de análise possível que a gente deva fazer, que é a extensão não só da existência entre espíritos e encarnados durante essa vida, mas a extensão do conceito de existência para a existência também do espírito. Nesse sentido, a proposta filosófica, ok? Claro que você pode discordar, fique à vontade, viu, Wilson? E respeito muito a sua opinião. Mauro, eu estou recebendo aqui muitos parabéns, pessoas elogiando bastante a sua abordagem, tá? Eu estou deixando aí pelo chat, se tem mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Mas eu vou já encerrar em algum momento, para a gente poder encerrar também a nossa gravação e a transmissão pelo Facebook. E aproveitar esse momento, Mauro, eu ir para você e para a Jacira, eu sei que a Márcia, a nossa presidente, já agradeceu lá atrás, né, um tempo atrás, em algumas reuniões anteriores, agradeceu a você e a Jacira o fato de a gente estar hoje fazendo assim, uma reunião pelo Zoom, tá? Você nos abriu a porta, você nos deu a possibilidade de entrar via CEPA, Associação Espírita Internacional, você nos ensinou e nós pegamos gosto pela tecnologia e aí nós adquirimos o produto, porque aí nós estamos fazendo agora quase todas as nossas reuniões a partir disso que nós aprendemos. Isso quem nos proporcionou foi você, a Jacira e a CEPA. Então, nós queremos agradecer muito, não é, Márcia? Eu sei que a Márcia... Nós não fizemos formalmente, a gente quer te mandar isso até formalmente, o agradecimento à CEPA por ter nos aberto essa possibilidade, tá? Eu acho que agradecer, Sandra. Vocês estão valorizando valorizaram esse produto que a CEPA adquiriu, que foi uma licença do Zoom, uma coisa singela, que vocês estão utilizando muito bem, como o CIMA, lá da Venezuela, está usando muito bem também.
E o CIMA é interessante porque o CIMA ele faz a divulgação, gente, até deixo para vocês. Aí eles vão colocando as bandeirinhas dos países, então em cada país tem um horário, né? Só que eles fazem de manhã, Mauro. Eu acho que para a gente fazer palestra à noite não vai pegar muito em outros países, vai ser meio difícil, né? Então é bem interessante também as palestras do CIMA. Né? Ajudou muito a gente, viu, Mauro? Porque depois, pessoal da mocidade, pessoal do estudo da emissão energética, o pessoal do grupo de estudo do Ricardo, todo mundo pegou muito gosto. Deu muito certo. A gente agradece muito mesmo. Exatamente. Bem, então, se mais alguém quiser fazer mais uma pergunta, nós temos um tempo, e para depois a gente poder encerrar. Está aberto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Muito bem. Sandra, posso então usar, já que ninguém usou, posso usar da palavra? Quem é que está falando? É o Antônio? Reinaldo. Ah, sim, Reinaldo, com certeza. Só que a gente queria te ver, não dá para te ver? Eita, eu estou no celular, não sei nem se dá, eu coloquei o celular. Espera aí. Tudo bem. Mas pode ir falando. Isso, deu. Então, tá bom. Mauro, a pergunta é a seguinte, quando você coloca que o Espiritismo é ao mesmo tempo kardecista e pluralista, e eu esperei para fazer essa pergunta porque eu queria ver a sua análise, né, as suas definições. Quando você diz que ele é kardecista, e eu entendi o que você falou, mas por ser kardecista, ele não fica muito restrito. E aí vou explicar. Quando você diz, ele é kardecista tanto quanto com a mesma importância referencial de Freud para a psicanálise e de Marx para as ciências sociais. Mas no momento, por exemplo, que você fala em marxismo, você se liga indissoluvelmente às ideias do Marx. Quando você questiona uma ou duas dessas ideias, você se afasta do marxismo. Para mim, a mesma coisa acontece com o kardecismo. Esse era até, inclusive, o motivo pelo qual, quando Jaci lançou a ideia modelo kardecista. Do modelo kardecista, eu discordei dele. Eu acho que não é kardecista, ele tem que ser espírita, na medida em que, no momento em que ele for kardecista, eu não posso discordar de nada do que Kardec fala. Não sei se você concorda com isso ou como é que você avalia essa minha fala. Então, concordar ou não, eu não vou nem me posicionar sobre isso. Tem uma coisa que eu concordo, Reinaldo, que as palavras são muito ruins, né? Então, a kardecista, por mais que eu explique, nem estava dizendo lá, gente, eu considero que é kardecista, mas Kardec é uma referência, não é que eu estou limitado ao que Kardec fez, mas só o fato de colocar um termo já traz uma dificuldade, porque nós vamos uma vez dizer, olha, eu sou kardecista. A pessoa já deve ter uma visão própria do que é kardecismo, do que não é, e fechar naquilo. Do mesmo jeito que quando eu digo que é laico, por exemplo, eu tenho usado essa palavra, esse termo laico para o pensamento livre, é um termo que a gente pode criticar também. Então, especificamente sobre essa palavra, me parece que ela tem esse risco de passar uma ideia, embora a gente fique lá explicando a tarde inteira, uma ideia de que estamos limitados à estrutura de pensamento, de conceitos e até do método de Kardec. E de maneira alguma estamos. Kardec é realmente apenas uma referência, como você lembrou aí, como Freud é para a psicanálise. E é assim que temos que construir. Se essa palavra não for adequada, Reinaldão, podemos conversar? A gente talvez tenha que mexer um pouquinho nisso aí. Obrigado, Mauro. Muito bem. Então, Mauro, mais uma vez agradecemos muito a sua disponibilidade. Se você quiser finalizar, fazer alguma consideração final, fica à vontade. Quero só agradecer, Sandra, o carinho de sempre, que me sinto muito em casa no Allan Kardec. Eu me considero participante do Allan Kardec, porque essa amizade desde os anos 70, né? Tem vários aqui que não tinham nascido quando eu estive pela primeira vez no Allan Kardec. A Sandra, por exemplo. Então, esse meu agradecimento, esse meu amor, meu carinho pelo Allan Kardec, mas mais que isso, por essa amizade, que sem dúvida faz muito bem para qualquer pessoa
E eu quero convidar a todos que queiram conversar com a gente sobre todos esses assuntos. Não tem tanta gente assim trabalhando isso, fazendo algo para a gente poder construir alguma coisa a mais. Então, a gente conta aí com a amizade, com a ajuda de todos para produzir melhores textos, melhores trabalhos, melhores análises, através da CEPA, do CPDOC, do Allan Kardec, do Ângelo Prado aí em Santos, do Herculano Pires aqui em São Paulo, onde eu participo, do ICKS também de Santos, enfim, de vários grupos. Aqui temos presente também a nossa turma do Rio Grande do Sul. Enfim, esses grupos, essas pessoas, esses canais que estão buscando de forma unida construir alguma coisa melhor para que o espiritismo esteja presente na sociedade. Muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço. Obrigada, Mauro. Abraço. Mauro, eu vou encerrar, eu vou passar as próximas palestras, a gente vai encerrar, mas se você quiser continuar, a gente pode continuar no bate-papo, tá bom? Com satisfação. Gente, vou compartilhar com vocês aqui as próximas palestras, tá? Então, nós tivemos hoje a palestra do Mauro, né? E agora, semana que vem, a gente vai ter a palestra da Maria Cristina Zaina sobre o sono na perspectiva médica espírita. Depois, no dia 8, o Milton Medran, com direito à vida na perspectiva kardecista, e Alcione Moreno, no dia 15 de julho, falando sobre PNEI, uma possibilidade de entender o corpo humano. Esse PNEI significa psico, neuro, endócrino, imunológico, tá? E depois, na sequência, em 23 de julho, Homero Rosa vem falar para a gente sobre reflexões sobre o mundo pós-coronavírus. O Homero também é lá do Rio Grande do Sul. Grande amigo, Homero. Grande amigo. E o Vitor Regis de Almeida, que é o nosso queridinho aqui da casa, vai falar para a gente sobre o espiritismo e o valor de todos nós. Espiritismo e o valor da vida. Então, temos essa programação aqui para frente. Esperamos contar com todos. Né? O ID é o mesmo, não mudou, continua sendo 1944, não pense que vai mudar, tá bom, gente? Foi um pequeno engano hoje. E para encerrar essa parte, eu quero já me despedir dos amigos do Face, vou encerrar aqui a nossa publicação, agora a nossa gravação, vou encerrar a gravação também, e depois nós vamos encerrar passando a finalização das nossas 10 leis